Oi pessoal, estamos de volta com mais uma pílula de Bíblia e teologia no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre a Arca da Aliança. O que significou a Arca da Aliança para o povo judeu? Porque para nós não significa nada porque nós não temos a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança para nós é o sacrário, onde está a nova aliança de Deus conosco em Jesus. A Arca da Aliança para nós é o sacrário com o Santíssimo Sacramento. Para o judeu não, a arca era um baúzinho, um baú de madeira, onde eles colocaram as 2 tábuas da lei, com os 10 mandamentos. 5 mandamentos em cada tábua da lei. Tábua que na verdade é um pedaço de pedra, né? Onde foi escrito os 10 mandamentos por Moisés. E essa Arca da Aliança era o objeto mais sagrado para eles. Então o texto do Êxodo, capítulo 25, leia lá. Êxodo, capítulo 25, versículos de 10 a 22. É a Arca da Aliança. É um texto sobre a Arca da Aliança, que descreve a construção da Arca da Aliança. Em hebraico, a Arca da Aliança é Aron Haberit. Berit é aliança. Aron Haberit, Arca da Aliança. Era uma pequena caixa portátil de madeira de acácia, de ouro por dentro, assim, revestido por dentro e por fora de ouro, com cerca de 1,25 m de comprimento, 75 centímetros de largura e altura. A tampa da arca era dourada, era chamada de propiciatório, em hebraico, caporet, propiciatório. Deus se manifestava só naquele lugarzinho, naquele propiciatório. Era o lugar da manifestação de Deus, por isso que era feito de ouro. Sobre a arca, do lado de cá e do lado de cá, tinha um virado para o outro, né? 2 querubins, 2 anjos, um diante do outro. Então Deus se manifestava exatamente nesse propiciatório, exatamente na tampa da arca, era que Deus se manifestava. Se a arca estava só no templo de Jerusalém, o judeu tinha que ir no templo de Jerusalém com frequência para encontrar Deus. Quem morava longe, mais ou menos na Galileia, ali perto da Judéia, ia uma vez por ano, como Jesus ia todo ano, para visitar Deus. Agora, quem morava muito longe, ia uma vez na vida, visitar a Arca da Aliança no Templo de Jerusalém. Essa arca continha as 2 tábuas da lei, onde estavam escritos os 10 mandamentos. A Arca da Aliança era chamada também Arca de Deus, é porque era o sinal da presença de Deus. Como eles não tinham templo, a arca ficava numa tenda, quando eles estavam atravessando o deserto. Era a tenda da reunião, como se fosse uma capela, né? Capela do Santíssimo, né? Tinha uma tenda só para a arca, onde o pessoal ia rezar. Uma nuvem sempre pousava em cima da tenda, quer dizer, a presença de Deus, a nuvem, né? Aí então, quando eles chegaram em Canaã e organizaram as 12 tribos de Israel, a Arca da Aliança ficava 3 meses em cada tribo, na casa de alguém importante e tal. Ficava 3 meses em cada tribo, porque não tinha templo ainda. Depois que Davi quis fazer um templo, Natan falou, não vai fazer templo para Deus não tem morada não. Até que Salomão construiu o templo, né? A Arca da Aliança era chamada também Arca do Testemunho. Isso diz o Êxodo, capítulo 25, versículo 16, que diz assim, e colocarás na arca o testemunho, quer dizer, o documento da aliança, né? O testemunho que te darei, que eram as 2 tábuas da lei. Durante a travessia dos hebreus pelo deserto, em direção à terra prometida, a arca era como se fosse um santuário portátil. Como muita gente tem em casa um santuáriozinho com suas imagens de santo e santa, Nossa Senhora, de Jesus, Divino Pai Eterno, né? Tem aquele santuáriozinho. A arca era como se fosse um santuário portátil, que acompanhava o povo onde o povo ia. Segundo o livro dos Números, capítulo 10, versículo 33, a arca sempre ia adiante do povo no deserto, sempre. O povo acompanhava a Arca da Aliança, como a procissão que a gente faz hoje com o andor, né? O andor vai na frente e a gente vai atrás do andor, né? Em procissão. A arca, lá no deserto, tinha uma tenda especial para ela, que era a tenda da reunião. Como eu já disse há pouco, no tempo das tribos, a arca ficava em cada tribo durante 3 meses. Por isso que Maria ficou 3 meses com Isabel, mãe de João Batista. Maria é a Arca da Aliança. Carrega dentro dela, no seu ventre, Jesus, que é a nova aliança de Deus conosco. Então, quando ela fala que ficou 3 meses lá, é um modo simbólico de falar que Maria é a Arca da Aliança. E quem está dentro dela é Jesus,
É a nova aliança de Deus conosco. No tempo dos juízes, foi construído o templo de Silo, Silo com S, Silo, onde foi colocada a Arca da Aliança. Isso está lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 3. A arca foi colocada lá. O templo de Silo era dirigido por Eli, um sacerdote, e seus descendentes. Eli significa meu Deus, El-I, meu Deus. Davi transferiu a arca para Jerusalém, onde construiu lá uma tenda para abrigar essa arca. Está em 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículo de 12 a 17. Mas não construiu o templo para ela, não construiu. O profeta Natan não permitiu. No entanto, Salomão construiu. Finalmente ele construiu um templo lá em Jerusalém e colocou no templo a Arca da Aliança. Isso está capítulo 1 do livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 8. É o Salomão colocando a arca lá no templo de Jerusalém. A arca também era um objeto assim de guerra, um objeto sagrado para a guerra. Um dos títulos de Deus no Antigo Testamento, de Javé, era Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. Havia muitos títulos de Javé, né? Todo-Poderoso, o Deus Altíssimo, Elion, o Deus Altíssimo, o Senhor dos exércitos. Eles achavam que Deus era um Deus guerreiro, né? No fundo do templo de Jerusalém, lá no fundo do templo, tinha um lugarzinho, um quartinho, chamado o Santo dos Santos. E lá ficava a Arca da Aliança. Tinha o santo, tinha onde ficava o povo, que era a nave do templo. Onde ficava o altar para o sacrifício, era o santo. Atrás do santo, como se fosse o altar no hoje, presbitério. Atrás do santo tinha o Santo dos Santos, que era a capela, um quartinho onde ficava a Arca da Aliança. O sumo sacerdote do ano, o chefe do sacerdócio, entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, 3 vezes no dia. Só ele que entrava, mais ninguém entrava. Com Jesus é diferente. Para Jesus, qualquer pessoa pode entrar na Capela do Santíssimo. Qualquer pessoa pode rezar na Capela do Santíssimo. Para o Jerusalém, para o judeu, não. Só o sumo sacerdote que ia lá no Santo dos Santos uma vez por ano. Hoje não, qualquer hora que você quiser, você pode entrar. Bem diferente, né? A visão cristã da visão judaica. Depois da destruição do templo de Jerusalém, no ano 587, não se teve mais notícia da Arca da Aliança. Certamente foi destruída pelos babilônios, antes do exílio dos judaítas de Judá lá na Babilônia. Jeremias fala no capítulo 3, versículo 16, que a arca não voltará à memória, não se lembrarão mais dela, não a procurarão, nem será reconstruída. Então ela foi destruída, ninguém sabe aonde que foi, até hoje não apareceu de novo. Os judeus perderam o lugar do templo para os muçulmanos, construíram lá uma mesquita, não tem mais o templo. Na destruição do templo sobrou só uma parede lateral do pátio, que é o famoso Muro das Lamentações. Então o judeu fica lá lamentando, rezando, pedindo que o templo volte, que Deus volte, os ajude a reconstruir um novo templo. É o Muro das Lamentações. E lá eles leem o Livro das Lamentações, que está logo depois de Jeremias, né? Então a Arca da Aliança foi destruída, ninguém nunca mais teve notícia. Na verdade agora é Jesus, que é a nossa nova aliança com Deus. Por hoje é só, um abraço, fiquem todos com Deus.